Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá a todas, todos e todes. O nosso trabalho, né, ele é fruto do nosso projeto de pesquisa, que eu coordeno e que as bolsistas Aline e Rafaela fazem parte. O título é Saúde e Relações de Gênero, uma análise interseccional das desigualdades de acesso ao tratamento de cânceres no Baixo Parnaíba Maranhense. Como eu disse, eu sou a professora Amanda Gomes Pereira, e as bolsistas são Aline de Souza Ferreira e Rafaela Silva Oliveira. Nós fazemos parte da Universidade Federal do Maranhão. Então, os objetivos da pesquisa, né? Primeiro explicar um pouco como surgiu esse projeto de pesquisa. Esse projeto de pesquisa, ele é um projeto que está integrado a um outro projeto maior, cujo título é Acesso da População Rural à Saúde, uma análise das desigualdades socioterritoriais, étnico-raciais e de gênero, né, coordenado pela pesquisadora Lorena Moraes, e que está sendo desenvolvido no país inteiro, por diversos pesquisadores de várias universidades. E no Maranhão, a gente tem esse projeto, que é um braço desse projeto maior, financiado pelo Ministério da Saúde, e que busca, né, compreender e analisar a mobilidade e o acesso à saúde por parte das moradoras das zonas rurais dos municípios de São Bernardo e Chapadinho, né? Saber como é que está o acesso ao tratamento e as possibilidades de fazer exames de prevenção e rastreamento no município de São Bernardo. Então, os objetivos foram analisar a mobilidade, o acesso à saúde, mapear as políticas públicas destinadas às mulheres campesinas do município de São Bernardo e Chapadinha e identificar os serviços de saúde para tratamento. Por que são esses dois municípios? A pesquisa teve como metodologia escolher 2 municípios de cada estado. Apenas 3 estados tiveram mais de um município, que é Pernambuco, se eu não me engano, Amazonas. No caso, né, o estado do Maranhão, os 2 municípios, eles são interrelacionados. Então, o município pequeno é o município de São Bernardo, onde a pesquisa está acontecendo, e o município de referência, a regional de São Bernardo, é Chapadinho. Contudo, quando nós começamos a realizar a pesquisa, o que a gente percebeu é que as usuárias das zonas rurais, né, e também da parte central da cidade, que estão ou fizeram tratamento de cânceres de mama e colo do útero recentemente, nos últimos 3 a 5 anos, elas fizeram esse tratamento ou no estado do Piauí, porque São Bernardo faz fronteira com municípios próximos do estado do Piauí, então está bem próximo da fronteira dos estados, né, Piauí e Maranhão, ou fizeram tratamento em São Luís, que é a capital. O município de referência, apesar dele ser um município de referência regional, ele não é acessado pelas mulheres para tratamento dos cânceres. E pensando nessa realidade, né, que o tratamento ele é todo, a partir de tanto de químio como rádio, ele é todo realizado em São Luís, para as moradoras da cidade de São Bernardo, né, o deslocamento para a capital é um dos empecilhos, é um dos desafios a serem enfrentados no tratamento de câncer. Isso porque o município ele fica cerca de 400 quilômetros distante da capital, e as estradas, principalmente no período chuvoso, né, o período de inverno, como é chamado, elas ficam em uma condição precária, o que dificulta muito, prolonga ainda mais a distância, aumenta ainda mais a distância para o tratamento. Além disso, o município ele não possui um carro do TFD, né, que depois a gente vai explicar melhor, mas um carro que se dedique a fazer a levar essas pacientes para tratamento para São Luís. Então, o que acontece é que elas vão para São Luís
pelo ônibus, né, privado, e aí o que tem é um retorno, né, um reembolso, ou elas recebem o valor antes, ou são reembolsadas desses gastos, tanto para deslocamento, como para estadia, como alimentação. Apesar desse valor depositado previamente ou depois ser um valor muito inferior aos gastos, não dá para cobrir nem de forma suficiente a passagem para a usuária, o que dirá para a usuária e a acompanhante. O que a gente percebeu nesse sentido é que, por esses motivos e por outros, as usuárias elas preferem acionar o tratamento a partir do município de Parnaíba, no Piauí, por ser muito mais próximo do município de São Bernardo e também pela facilidade de ter algum parente ou algum conhecido na cidade que permita o acesso do tratamento via o Piauí. Então, mesmo que a regulação regule para São Luís e os exames de rastreio para Chapadinha, né, elas utilizam estratégias para realizar o tratamento no estado do Piauí, seja em Parnaíba ou em Teresina. Então, no caso, né, o objetivo da pesquisa era justamente identificar as falhas no sistema de saúde, né, e, a partir disso, né, trazer dados que possam melhorar a qualidade do atendimento e também analisar e compreender as necessidades das usuárias. Além disso, né, além de servir de subsídio para políticas públicas voltadas para facilitar o acesso ao tratamento, né, o objetivo do projeto é também garantir uma melhoria, né, apontar possíveis formas, né, de ocorrer melhoria na condição de vida das cuidadoras, porque a gente sabe que é uma realidade comum das usuárias que, quando em tratamento, em sua maioria, as cuidadoras que acompanham essas mulheres, né, é composta pelo público feminino, por mais que elas sejam casadas ou tenham outros homens que possam se responsabilizar pelo acompanhamento, né, pelo cuidado dessa paciente, a maioria é acompanhada por mulheres, sejam filhas, irmãs, tias, né, ou até mesmo mulheres da comunidade. Isso é uma realidade tanto de Chapadinha como de São Bernardo. E o que a gente vê, né, relacionado a isso, é que há uma irresponsabilidade privilegiada com relação ao cuidado, porque mais que em algum momento da vida todos nós precisamos de serviços de cuidado, de sermos cuidados, em alguma medida, em algum momento na vida, a responsabilidade pelo cuidado, ela é, na grande maioria, responsabilidade de mulheres. Então, em alguns casos, quando uma mulher de classe média pode pagar, ela transfere essa responsabilidade para uma mulher negra e da periferia, que vai se dedicar tanto ao cuidado de idosos como de crianças e também outros dependentes. Então, nesse sentido, né, a pesquisa ela se dedicou, né, a pensar esse acesso à saúde. Então, assim, durante a pesquisa a gente conversou com diversos atores, tanto gestores municipais, no caso, secretário de saúde, a enfermeira responsável por alguma unidade básica de saúde, a coordenadora do TFD, do município, dos 2 municípios. Nós entrevistamos também coordenadores da atenção básica e coordenadores da regulação, e também entrevistamos usuárias que moram, né, que residem na zona rural de São Bernardo e de Chapadinho, para saber como é que é a realidade dessas mulheres que estão em tratamento ou que acompanham outras mulheres em tratamento de cânceres no estado do Maranhão. Então, assim, a gente
do questionário, né, foram entrevistas semi-estruturadas realizadas, então foram realizadas 3 entrevistas em cada município, né, 3 entrevistas com usuários da zona rural, 3 entrevistas ou mais com acompanhantes da zona rural desses 2 municípios, além dos gestores municipais, para a gente conseguir compreender como é que está o acesso da população rural, das mulheres rurais, das usuárias aos tratamentos de câncer de mama e colo do útero. E aí, apesar de Chapadinha ser referência, né, todo o tratamento ele é realizado em São Luís, no Hospital Aldenora Bell. E agora, nós vamos falar um pouco sobre o tratamento fora do domicílio, que é uma política pública, né, Aline? Sim. O tratamento fora do domicílio, o TFD, é um tratamento que ele é oferecido, né, através de uma lei, né, que busca fomentar custos, né, para esse tratamento que é realizado fora do domicílio pelos usuários que procuram por esses tratamentos, né? E no município, de um dos municípios que a gente está realizando a pesquisa, em São Bernardo, né, esse programa é dado através de uma ajuda de custo, né, que é oferecido para as usuárias que buscam esse tratamento, né? Que após a gente obter as informações através da pesquisa, né, foi nos relatado que não dá para subsidiar o tratamento em si, nem o mínimo, nem a passagem, que essa ajuda só é fornecida para a usuária, sendo que tem a usuária e tem a acompanhante. Então, relacionado ao nosso tema, existem vários textos relacionados, né, sobre a ética do cuidado, e eu trouxe o texto da Joan Tronto, que no texto dela, ela fala sobre um grupo de estudiosos de vários países que tornaram conhecida, né, a teoria sobre a ética do cuidado, em que ela descreviam a ética relacionada ao cuidado, baseado na perspectiva que em algum momento da vida, né, nós, todos os seres humanos, eles vão precisar de ajuda, né, do cuidado, seja na velhice ou na infância. E também, né, uma vez que na maioria das sociedades, esse cuidado, ele é uma responsabilidade das mulheres. E então, essa visão, essa compreensão, ela partiu de uma visão feminista. Então, no texto da Joan Tronto, não vai haver apenas uma definição única de cuidado, e ela vai falar que essa variação, ela vai variar de sociedade para sociedade. E Francesca Cancian também, ela descreve, né, que o cuidado, ele pode ser algo relacionado com os sentimentos e a responsabilidade, e que o cuidado, ele é um trabalho que ele deve ser exercido com qualidade e afeição, e que inclui tanto cuidados aos demais como a si mesmo. E aí no texto ele vai falar sobre algumas definições de cuidado, que também pode confundir em alguns aspectos, porque o cuidar de si, ele vai estar relacionado à categoria psicológica, o cuidar dos outros vai estar relacionado à categoria sociológica, ou seja, a prática do cuidado, ela vai variar de sociedade para sociedade. E essa prática, ela também pode ser associada, né, por questões culturais. Então, por isso que vai depender de sociedade para sociedade. Tanto influenciado por essas questões culturais, quanto por influências sociais. E o cuidar do mundo, né, já vai fazer parte mais da categoria política. Então, a Joan Tronto e Berenice Fisch, ela vai descrever 4 fases do cuidar, que é o cuidar de si, importar-se com, oferecer o cuidado e recebê-lo, no qual ela cita que todas essas fases, elas são importantes, né, porque elas ampliam a noção unilateral do cuidado, e que
e que isso, né, abarca o cuidado, que o cuidado abarca o cuidado consigo mesmo e se importar e ter responsabilidade para, assim, poder exercer e oferecer o ato de cuidar. Então, quando a gente pensa em relações de cuidado, a ideia, na maioria das vezes, que alguém, né, em uma posição desigual, ela não desigual de poder, ela vai oferecer o cuidado e a outra recebe. Então, quando se fala de cuidado, nós falamos de algo que vai além, né? Porque não se trata somente de uma questão física, mas se trata, né, dos direitos e da igualdade, porque cuidado é um olhar para todos, porque se trata de suprir algo e de ampliar direitos para todos os cidadãos. Bom, gente, foi esse o nosso trabalho. Agradecemos a oportunidade. Um abraço. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.